Corpo sã, mente são? Aposto que você já ouviu esse termo aí. Aqui é Casulo Podcast hoje, comunicação para você direto com Fátima Marques, psicóloga, falando um pouquinho sobre a prevenção. Prevenção nesse setembro aí que nós estamos, né, Fátima? Hoje, dia 27 de setembro, mas nós estamos aqui, o Casulo Comunicação, falando com você sobre esse tema que não pode ser deixado de abordar, sobre a saúde mental, saúde emocional, prevenção ao suicídio. E eu vou direto para a Fátima agora, acolhendo ela já, né, com uma boa pergunta, porque nós somos de perguntar aqui, né, Fátima? Fale para nós aqui, saúde mental, saúde emocional, é a mesma coisa? O que significa tudo isso? Que meio que é esse que nós estamos aí para a gente poder centralizar nosso público aí nessa conversa, nesse bate-papo? Vamos lá. Primeiro, inicialmente, muito obrigada, né, muito grata por estar aqui com vocês, né, um momento muito importante. E sempre que a gente vai falar de prevenção ao suicídio e promoção à saúde, eu acho que é um momento importantíssimo, porque a gente precisa sempre fazer isso cada vez mais, então, precisamos fazer isso cada vez mais. E assim, saúde mental e saúde emocional, né? A gente pode falar que estão relacionados, né? Essas definições, esses conceitos, eles estão relacionados. Mas a gente pode também tentar fazer uma diferenciação, né? A saúde mental, a gente vai talvez relacionar mais com o cérebro, com as reações fisiológicas, né, e com as respostas que essas reações fisiológicas falam, né? Então a gente pode associar as questões mais neurológicas, mais cerebrais mesmo, né? E a saúde emocional, aí a gente já poderia trazer realmente para a questão das nossas emoções, que seria, vamos chamar assim, o efeito que esse funcionamento cerebral neurológico traz, né? Uhum. E aí a gente vai pensar na questão das emoções, né? Nós estamos alegres, nós estamos tristes, vamos dar um exemplo melhor, um determinado acontecimento ocorre, e aí a gente imediatamente é processado uma série de informações no nosso cérebro, né? E aí a gente vai ter uma reação, a gente vai ter uma emoção a respeito daquele acontecimento, né? Vamos imaginar que foi um acontecimento que nos deixou mais alegres. Por exemplo, estar aqui, né? E aí a gente fica alegre, a gente fica contente. Isso seria uma emoção, né? Uhum. Ou então um outro acontecimento que vai desenvolver na gente uma outra emoção. Tristeza, uma saudade, né? Uma ansiedade, que a gente pode considerar também uma emoção. Então, são conceitos que estão interligados, mas a gente pode, para melhorar o entendimento, a gente pode fazer essa diferenciação. Eu penso agora e falo pra você. Você sente e pensa ou você pensa e sente? O que será, né, que a gente acontece no nosso cérebro? O que gera emoção? É o pensamento? Ou a emoção que eu sinto gera, né, o que eu estou sentindo gera o meu pensamento? Ou o que eu penso vai gerar essa emoção que eu estou sentindo? Isso é uma pergunta que Fátima vai responder para nós agora, dentro desse processo aí da saúde mental, da saúde emocional, prevenção ao suicídio. Tudo isso envolve e está aqui atrelado ao nosso bate-papo de hoje, né, Fátima? Sim. Responde para nós aí, Fátima. Penso. Sinto, penso. Eu entendo, assim, a TCC, que é a terapia cognitivo comportamental, ela traz, né, esse questionamento, essa resposta, na verdade, de que seriam os pensamentos que geram os sentimentos, que geram os comportamentos. Existem alguns estudos, também alguns teóricos da própria TCC, que falam também que pode acontecer o contrário. A emoção é que pode gerar o pensamento e aí gerar o comportamento. Mas eu acho que mais importante do que a gente, talvez, definir, né, se é um que gera o outro, é tentar fazer com que essa conexão entre pensamento e sentimento e comportamento seja a melhor possível, né? Uhum. E aí eu acho que a gente pode entrar já também na questão da prevenção, né? Atitudes, comportamentos, atividades que a gente possa praticar no nosso dia a dia, nas nossas relações, para que possamos ter pensamentos os melhores possíveis, para que possam ser gerados as melhores emoções, para que a gente possa comportar-se, ter atitudes da melhor forma e não ter uma atitude ou ter um comportamento não saudável, né? Uhum.
nós estamos falando aí, né, do Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. E por que nós estamos falando sobre a saúde mental? Porque ele é um dos princípios, né, para que a gente tenha essa prevenção, que aconteça. Pensar sobre isso, falar sobre isso é muito importante e nós quebramos tabus, né? Porque esse assunto é um tabu. Falamos ou não falamos? Não, devemos sim falar, pensar sobre ele, questionar mesmo aquilo que a gente sente, colocar isso na mesa. E nós estamos aqui no Pro Casulo Comunicação hoje colocando na mesa esses itens que são prevenção ao suicídio. Você que está em casa, que tem um adolescente, que está numa situação aí de risco, de vulnerabilidade emocional, nós vamos falar sobre isso também. Vamos falar no geral, né, Fátima? Sim, mas também sim. abordar muito essa questão do adolescente. Começando por esse princípio aí, uma situação que a gente pode falar assim como primordial é o ouvir. Sim. Né? Isso é um item, um critério para que esteja uma prevenção aí. E que é muito importante do que você falou agora, é muito importante porque a gente pode pensar, às vezes, só quem pode ouvir é um psicólogo, é um pedagogo, é um psicopedagogo. Não somos só nós profissionais da saúde, da educação que podemos ouvir, né? Porque a questão do suicídio, ela muitas vezes pode estar muito mais próximo a cada um de nós do que a gente imagina. A gente não vou falar aqui dos números, mas a gente sabe que os números têm aumentado, embora a gente, por pesquisas, a gente saiba que, na verdade, em todo o mundo, esses números estão diminuindo e tendem a diminuir. Somente nas Américas é que o número ainda não está em decréscimo, né? Ainda está se elevando. E aí a gente traz essa outra questão do pensamento do que a gente pode fazer, como a gente pode contribuir. E é como eu vinha dizendo, não somos só nós profissionais da saúde e educação que nós podemos intervir. Cada um de nós, no nosso dia a dia, nas nossas interações entre as pessoas, a gente pode fazer um pouquinho, como você falou. Às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um familiar, né? Porque a gente também pode trazer aqui alguns sinais de alertas, né? Algumas frases, né? De repente tem alguém do nosso contato que começou a ficar mais recluso, ficou mais, saiu mais daquela roda de conversa, era alguém que ia de repente fazer um lanche com a gente, né, no trabalho, ia lá para o cafezinho e aí de repente essa pessoa passa a não ir mais, ficar mais na dele ali, ou uma pessoa em casa mesmo, né, aquele adolescente que às vezes vinha para sentar à mesa, de repente ele já fica só no quarto, trancado, muitas redes sociais, muita internet, e aí a gente começa, né, cada um de nós enquanto pessoas, enquanto indivíduos, prestarmos mais atenção a cada um daqueles que estão próximos da gente, porque na grande maioria das vezes as pessoas que têm ideações suicidas ou imaginam, pensam em ter, né, em cometer o suicídio, essas pessoas elas dão indícios, né? Na grande maioria essas pessoas elas dão sinais, elas dão indícios. E nós, enquanto seres humanos, a gente pode ficar vigilantes, a gente pode ficar observadores. E é como você falou, ouvir, vamos sentar, perguntar. Primeiro, talvez, estar minimamente preparado para poder falar com essa pessoa, né? Perguntar como você está de uma forma muito verdadeira. Não é um como você está ou um tudo bem, para ouvir geralmente um tudo bem de volta. Mas eu acho que a gente pode para cumprir um protocolo só, né? Não é isso. Não é isso. É um importar-se, né? É um tudo bem, talvez tirar o tudo bem e perguntar o como você está. Eu estou observando que você não está ficando aqui com a gente, que você não está interagindo tanto, você está mais solitário, ou você mudou alguns hábitos, você não tem dormido bem, eu estou vendo que você não está se alimentando. Enfim, são alguns indícios, né? E que a gente pode, de repente, trazer essa pergunta e ficar muito atento para as respostas, porque muitas vezes aquela pessoa ela pode nos responder, né? Realmente eu estou mudando, eu estou com alguns pensamentos, às vezes falam pensamentos ruins, né? E às vezes nem falam, mas demonstram. E é muito importante a gente estar atento para essa demonstração e, como você falou, estar preparado para ouvir. Ouvir como? Ouvir sem preconceitos, ouvir sem tabus, sem julgamentos, né? É um ouvir realmente estar ali disponível para o outro e aí à medida que se vai ouvindo, pensar também em estratégias. Comunicar aquilo que você está escutando para alguém, que possa, geralmente quando a gente entende que saber de uma informação dessa é de muita responsabilidade, a gente precisa dividir
com outras pessoas, às vezes com outros profissionais, encaminhar para outros profissionais, às vezes até mesmo chamar alguém da família, e se for um profissional da saúde, né? Se for um amigo, a gente pode chamar um outro amigo, outra pessoa que possa somar com a gente para que a gente possa dividir aquela informação e não deixar aquela pessoa sozinha, perceber que ela tem que ela tem ajuda, que ela é importante, né? Que a vida é importante, porque como eu digo sempre, uma das coisas, talvez a coisa mais importante, né? O que nós temos de mais importante é a nossa saúde e a nossa vida, Com né? certeza. Todo o resto decorre disso, né? Ser pertence, né? Se sentir pertencente, isso é muito importante. Eu vou falar alguns itens aqui que são sinais assim de alerta para a gente estar investigando mais a fundo, principalmente quando se trata de um adolescente, né, de uma criança, que é a perda de um ente familiar na família. Isso é muito importante, é um ponto de alerta para a gente observar como que está. Eu falo que além de ouvir, é ouvir o inaudível. Aquilo que não está sendo dito, aquilo que está sendo demonstrado, da forma como a pessoa age diante daquela situação, daqueles fatos, né? Não passar simplesmente um olhar como se tivesse tudo bem, que isso vai passar. Porque quando a criança, o adolescente, até mesmo nós adultos, não nos sentimos parte, integrante daquela família, pertencente, com certeza algumas sensações, emoções reprimidas ali vão ficar, e se a gente não trabalhar, ela pode vir aí a vir, né, uma situação mais difícil, mais complicada de se resolver. Então, primeiro ponto aí pra gente ver é a questão de uma perda de um ente querido ali, trabalhar isso na família, não deixar passar, né, como se fosse algo que não tivesse importância para a criança ou para o adolescente. Outro ponto, bullying. O bullying é algo muito complicado para a criança trabalhar se não tem ali a interação do adulto, a intervenção do adulto, a mediação, né? E é mesmo para o adolescente, porque o adolescente ele sofre isso de uma forma mais calada, mais retraída. Só para ele, né? A criança ainda se manifesta, ela fala, né, diz para a professora, para a mãe, para o pai, o que está sentindo de uma forma mais natural. O adolescente ele já é mais difícil de expor os seus sentimentos e as suas sensações. Então, outro ponto para a gente observar, discriminação, ser discriminado, se sentir, né, menor, isso é muito complicado nesses processos emocionais e mentais aí, para a gente ficar de olho. Outra coisa, histórico familiar. Se há um histórico, né, na família, né, Fátima? Fala um pouquinho sobre esse histórico familiar aí. Como a gente já vem falando, né, o suicídio ele é um problema de saúde pública atualmente. E ele, na verdade, ele é assim como o ser humano, ele é um problema, ele é uma situação, ele é um fenômeno complexo e multifatorial. Então, quando a gente está falando de suicídio, a gente está falando de muitos fatores que estão ali em jogo, né? Não é um fator só, não é uma causa. A gente fala que o suicídio ele não tem uma causa somente, é múltiplos fatores. Fatores que a gente chama predisponentes, talvez genéticos, fisiológicos, como aqueles predisponentes e precipitadores, né? Então, existe o predisponente e o precipitador. O predisponente é aquele que seria o genético, uma coisa que talvez tenha a ver, como você falou, família, tentativas prévias, um histórico de suicídio familiar, né? Um histórico de transtornos emocionais. E o predisponente, que seria, às vezes, uma situação, uma perda de trabalho, um rompimento de um relacionamento, que vão se somando. Né? Fatores que vão se somando, né? Como você falou, existem também populações de risco, né? Adolescentes, a população GLBTQIA+, né? População indígena, população negra, né? Todas essas são populações de risco, né? Que tem a ver com as questões sociais, tem a ver com as questões, como você mesmo falou, do processo de mudança. Adolescente está passando por um processo de muitas mudanças, tem que dar conta de muitas coisas e muitas vezes não consegue talvez lidar adequadamente, não pode não ter essas conexões adequadas, né? E aí acabar pensando, recorrendo. Eu acho que uma das coisas mais importantes quando a gente está falando em respeito de prevenção ao suicídio é pensar que tudo que a gente falar sobre o suicídio é algo importante e não tem aquelas coisas de menos importante. Tudo que a gente falar a respeito desse tema tem uma importância que a gente precisa estar sempre atento e precisa estar sempre cuidadoso, né? Sim. Porque, como você falou, existem sinais que podem ser ditos e aqueles que não podem ser, que não são ditos, né?
Existem pesquisas que falam que alguém que tenta o suicídio, ela geralmente, em 6 meses antes, em torno de 6 meses, ela busca um profissional de saúde. Não necessariamente um psiquiatra, um psicólogo, ela vai a um profissional de saúde, às vezes ela vai em um clínico geral, ela vai lá falando que ela não consegue explicar de repente o que ela tem. Ela fala ali de uma dor, ela fala ali de alguma coisa que está ruim nela. E aí é importante esse treinamento dos profissionais de saúde, porque ao investigar essa dor, de repente pode se chegar numa dor emocional, numa dor, né, aquela que não é vista, mas que nem por isso não é sentida e como é sentida, né? O pai da suicidologia moderna, que é o Schneiderman, ele tem uma frase que eu acho ela muito importante para a gente pensar, né? A frase é mais ou menos assim, ele diz que quando a gente pensa em suicídio, a gente não deve pensar no cérebro, a gente não deve procurar os indícios no cérebro, mas nas emoções. E a gente deve estar sempre atento para fazer perguntas. Que perguntas? Aonde dói? Como eu posso lhe ajudar? Eu acho que essa frase, ela resume, talvez de uma forma bem emblemática, essa temática, né? É uma dor que precisa ser cuidada. Ser vista, ser ouvida. Sim, sim. Eu falo, bato nessa tecla que a gente tem que ser pertença, se sentir pertencente. Sim. Pertencente na nossa família primeiramente, né? Ser amado, respeitado, ouvido, cuidado. O cuidado, Sim. quando a gente se sente cuidado, por mais difícil que sejam as situações, né, que nós passamos na vida, o cuidado da família é algo primordial para o ser humano, né, em geral. Então todos deveríamos ser cuidados da forma mais amável possível, Saudável, né? Uhum. Sei que existe uma forma, mas o que você está dizendo é muito pertinente, né? Nós nos tornamos humanos através desse cuidado, né? O ser humano é um ser que nasce completamente dependente, completamente não identificado, não humano, e ele vai se tornando humano a partir do cuidado, né? Então a importância do cuidado é fundamental, assim, e esse cuidado prestar atenção, é um cuidado para prestar, e as pessoas precisam estar inteiros, né? Não é um cuidado que pode ser deixado para depois, que pode ser negligenciado, mas é um cuidado para além das necessidades físicas, né? Nós seres humanos temos necessidades emocionais também, que precisam ser cuidadas. Sim, um gancho nisso nós podemos falar a questão da resposta com empatia, com compreensão, né? Então o tratamento em si, como é feito isso na rotina do dia a dia de casa, na escola, né? Isso nós estamos falando aqui pensando em crianças, adolescentes, lá um adulto no trabalho. Gente, como reflete isso muito na nossa vida, a forma como nós somos ouvidos, a forma como nós somos compreendidos. Então um ambiente de trabalho saudável, ele vai gerar pessoas saudáveis, pessoas produtivas. Um ambiente de trabalho que me traz, né, a repressão, não compreensão, não empatia, isso gera sentimentos muito complicados. E se o ser humano ele não souber lidar, né, com suas emoções, gerenciar isso se torna uma doença aí de saúde, né, mental, emocional, que pode vir aí a características do que é o tema do nosso dia hoje, né, maiores consequências. Puxando só um pouquinho do que você falou, tá corretíssimo, eu acrescentaria a população idosa, né? Porque essa também é uma população vulnerável, que também os números são altos quando a gente está falando em termos de suicídio. Então, é muito importante esse olhar também para aquele idoso na nossa família, para aquela pessoa que, sei lá, ele já trabalhou, mas de repente está aposentado, mas que precisa também de atividades, precisa também de cuidados, precisa também de atenção, de valor, ser valorizado também por aquilo que ele é, né? Não é porque às vezes deixou de trabalhar, está aposentado, que deixou de ser. Nossa sociedade, infelizmente, tem muito esse gancho às vezes, né? Do ter. Quem é você? É o ter, né? Sim. Mas a gente sabe que o que está por trás, na verdade, nós somos o que nós somos. A nossa essência é o que nós somos. O que nós temos muitas vezes não nos acompanha indefinidamente. Em algum momento a gente pode até deixar de ter, mas o que nós somos, isso vai nos acompanhar indefinidamente, né?
Nós falamos bastante aqui de itens de prevenção com relação ao suicídio, muito pertinente à faixa etária aí da infância, da adolescência. Vamos falar um pouquinho agora, Fátima, sobre esses itens na fase adulta, né? Sim. E na fase idosa, como você bem está falando aqui agora também, a questão do abandono, não abandono físico, né? Eu até cuido, dou alimento, mas e o amor e o afeto, onde entra tudo isso, né? Então, falar um pouquinho sobre essas características na fase adulta. Quais são os itens que eu posso ver, as características que eu posso ver num adulto que me leva a ter uma consideração maior de cuidado? Sim. Quando a gente está falando de ser humano, em todas as idades, em todas as faixas de desenvolvimento, isso é muito importante, o cuidar das necessidades emocionais, cuidar das necessidades físicas, das emocionais, as sociais e as espirituais, né? Acho que em todas as faixas etárias esse cuidado pode até se diferenciar, mas ele precisa estar presente. A Organização Mundial de Saúde, ela caracteriza a saúde não só como ausência de doenças, como ausência de enfermidade, mas um bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Então, em cada uma dessas facetas, a gente precisa estar de olho, a gente precisa estar mais antenado possível e ajudar as pessoas. De repente, a gente vê alguém que está trabalhando muito, que está se descuidando muitas vezes da sua parte física, não está fazendo atividade física, não está fazendo check-up, não está se alimentando adequadamente, não está dormindo a quantidade de horas adequadas, né? E aí a gente pode conversar com essa pessoa. E aí, tu está percebendo isso? Será que não está demais? Será que você não poderia rever isso aí, né? Ou então alguém que, como eu disse, às vezes não está conseguindo se relacionar com seus pares, né? Nós somos seres sociáveis, a gente precisa se comunicar, não só virtualmente, né? O virtual eu acho importantíssimo, muito necessário, mas esse contato real, esse contato da energia, da presença do outro, isso é inegociável, isso não tem como você substituir, é insubstituível, né? É alguém que de repente está também fora da questão da espiritualidade, né? Tem a ligação com esse transcendente, né? Você pode conseguir isso através de uma meditação, estar mais em contato com a natureza, né? Fazer passeios mais na natureza mesmo, pezinho no chão, né? A coisa do aterramento, né? Então tudo isso são atividades que a gente pode às vezes dar uma ideia para o outro e fazer com a gente mesmo. Com certeza. Primeiro o ouvido. Isso. É esse aqui que está pertinho de nós, né? Nós falamos, mas primeiramente a gente tem que ouvir, né? Executar isso com maestria, porque nós estamos cuidando do bem mais precioso que nós já falamos, que é a nossa vida, é o bem maior que nós temos, né? Isso. E a vida do outro que está ao nosso lado, que são os nossos maiores tesouros, a nossa família. É verdade. Então isso a gente precisa ter esse cuidado. Mas uma pergunta que não quer calar, falar sobre tela na adolescência. Será que é um fator aí predominante nessa questão do suicídio? Isso nós estamos falando de um uso excessivo, sim. Né? Não é um uso porque nós estamos no mundo digital, não podemos descartar e evitar, mas a gente pode ter equilíbrio em tudo que a gente faz. Mas quando se trata de uma situação aí de desequilíbrio, desajuste do uso, quais são as consequências disso diante do suicídio? Sabe-se também através das pesquisas, dos estudos, né, que o uso excessivo de telas, de internet, de redes sociais, elas podem intensificar algum transtorno emocional, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade e outros, como também pode desenvolver em pessoas que às vezes não tinham esses sintomas, não tinham esses transtornos, né? Então, acho que por esses dados a gente já pode saber as consequências, né? Então são dados bem consistentes, várias pesquisas já foram feitas, só dar um Google lá, vão aparecer inúmeras pesquisas a esse respeito, né? Porque usos, como você falou, a gente não está falando de um uso necessário, que hoje a gente não pode deixar de ter, eu entendo, né? Acho que a gente nem consegue imaginar uma vida da gente sem uma internet, sem os instrumentos que a gente tem para fazer uma pesquisa, para se comunicar, né? Ela é muito importante, mas com equilíbrio, né? Não deixar que ela passe a tomar conta da nossa vida, que ela passe a dominar e a gente ser só aquilo ali, né? Viver para aquilo, né? A pandemia, né? Quando a gente fala disso, a pandemia com certeza
ela intensificou, né? Acho que uma das questões que tem acontecido também tem a ver com a questão da pandemia, com aquele isolamento que tivemos que manter, né, para permanecermos saudáveis, vivos, né? E aí vieram sequelas. E uma delas talvez seja essa acomodação, né? Essa situação das pessoas ainda permanecerem meio que isolados, né? Através de uma tela, através de um celular, através de um notebook, né? E isso com certeza tem consequências, como a gente está vendo, drásticas, né? E que eu acho que o importante é a gente... Existem nos próprios apps, né? Existem formas, às vezes, da gente saber direitinho, né? Quantidade de horas que a gente está utilizando. Porque eu costumo dizer sempre que nós estamos diante de duas realidades. Nós temos a realidade real, que é essa aqui que a gente está agora, né? E nós temos uma realidade virtual. Essas duas realidades, eu diria que elas são meio que paralelas. Uma não junta com a outra, né? Não se converge. Mas a gente está tendo que lidar todo o tempo com as duas, né? Na realidade virtual, o tempo é diferente, né? Se a gente começar a entrar aqui na rede social, daqui a pouco dá 2, 3 horas e a gente nem percebeu o tempo, né? E por isso que é importante, às vezes, quando estamos nessa realidade que é necessário hoje em dia, a gente poder se policiar. É uma app que nos sinaliza o tempo que a gente já está lá, né? Ou um pedido, às vezes, de uma outra pessoa, olha, por favor, me avisa, me ajuda, eu estou tentando mudar a minha rotina, me avisa quando eu estiver muito aqui isolado, quando eu estiver muito aqui na rede. Então a gente pode também tentar desenvolver estratégias para que as pessoas ou a gente mesmo possa mudar esses hábitos, essas rotinas, né? Com certeza. E equilíbrio, moderação, eu acho que é o sinal aí de alerta desse setembro amarelo aí que a gente está vivenciando. Tem equilíbrio, moderação, ame, cuide, cuidado, né? A prevenção é isso, gente. Eu acho que o Casulo Comunicação, junto com Fátima Marques hoje, vem trazer para você, resumindo todo esse setembro, se cuide, se ame quem está com você do seu lado, né? Tempo de qualidade é o tempo que você dedica à sua vida, àquele que está do seu lado. Isso é um tempo de qualidade. Isso é vida de verdade, eu falo, né? Isso é a vida de verdade acontecendo aí no seu dia a dia, na sua casa. E para você, pai e mãe aí que está com a situação aí de um filho nessa condição aqui, a dica para você hoje é crie esperança. Sim. Né? Crie esperança, porque é possível tratamento, é possível muita coisa aí acontecer para você que está vivendo essa realidade hoje e que não sabe às vezes nem o que fazer, né? Não sabe o que está sentindo, dimensionar seu sentimento, sua emoção. Dá uma dica aí para esses pais que estão nessa situação aí, Fátima. Eu acredito que uma das coisas que a gente já foi falando, equilíbrio, né, essa coisa da conexão e principalmente o diálogo, né? Eu acho que o diálogo é um instrumento, né, algo que a gente pode desenvolver que tem um alcance que a gente não tem nem ideia, né, de como isso pode atingir o outro, pode mudar, às vezes, vidas, mudar, às vezes, situações que estão acontecendo. Então, ouvir, eu acho que é indispensável, mas o falar também, trocar informações, né, que é o que a gente está fazendo aqui também, trocar informações, ajudar as pessoas para que elas possam adquirir mais informações e não permitir também que essas informações fiquem restritas, né? A gente precisa fazer circular as informações para chegar naquelas pessoas que realmente estão precisando. Só um detalhe, né, que eu achei muito importante que você falou, muito interessante essa iniciativa, né, o Casulo de estar trazendo os profissionais para a gente poder conversar a respeito do Setembro Amarelo, mas deixar aqui um pedido, né? Acho que seria até um pedido. Vamos fazer com que todo ano seja amarelo. Né? Que não seja só o setembro, né? Que a campanha Setembro Amarelo ela permaneça todos os meses do ano, né? Todos os dias que a gente possa estar atento, como eu falei, aquelas pessoas que estão precisando, passando por momentos mais difíceis, que a gente possa ficar antenado em família, no trabalho, ou às vezes até no meio social mesmo na gente, né? A gente possa ficar pensando, preocupado e tentando encontrar uma forma de ajudar. Com certeza. Setembro Amarelo, hoje termina assim, né, com a Fátima, perguntando para você, uma frase que você usou, qual é a sua dor? O que você precisa? Qual é a área que você está precisando se cuidar? Se olhe, e novamente nós falamos, se ame. Pro Casulo Comunicação para você,
informação relevante com Fátima Marques aqui, trazendo dicas importantíssimas sobre o Setembro Amarelo aí, que não seja só o setembro, mas seja o ano amarelo aí, como a Fátima mesmo disse. E para você, tem conteúdo o ano todo aqui com Fátima Marques aí. Mostra aí, Fátima, qual que é o seu Instagram, como que as pessoas te seguem. É @psicóloga_Fátima_Marques. Você pode seguir a Fátima aí, todo esse conteúdo importante aí. E Procasulo Comunicação, Clínica Procasulo aqui, ó, para você, tudo que você precisa para sua família aí estar em melhor qualidade de vida.